meninas! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha meta de leitura de 2016. Vamos lá então! Eu coloquei 20 livros na minha meta de leitura desse ano, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar brevemente de todos eles, vou procurar não me estender muito, mas eu vou deixar no box de descrição desse vídeo o link para todos esses livros lá no Scoob e também no Goodreads, que aí você dá uma olhadinha melhor caso te interesse, tá bom? Então vamos lá! Bom, no ano passado eu flopei na minha meta de leitura, então os primeiros 6 livros que eu vou mostrar são livros que eram dessa meta do ano passado e que eu deixei na meta desse ano também para ver se eu finalmente consigo ler esses livros. O primeiro deles é o The Catcher in the Rye, O Apanhador no Campo de Centeio, que ele conta a história desse jovem americano de 16 anos e as suas experiências, né? Esse menino narra as experiências dele no internato onde ele estuda, pós-internato, revela coisas que passam na sua cabeça. E eu tava bastante ansiosa para ler esse livro, então eu não sei por que eu acabei deixando para trás. Mas espero que esse ano finalmente eu consiga ler, né? Vamos ver. O próximo livro também é dessa meta de 2015 e é o Misto Quente, do Charles Bukowski. E ele narra a infância desse rapaz, uma infância que ele viveu nos Estados Unidos pós-recessão. E o quanto que ele sofre por ser pobre, por ser de origem alemã, por ter um pai muito autoritário que assim beira a psicopatia e uma mãe passiva, sabe? E como é viver ali naquele meio e servir de mão de obra barata pro mundo, né? Então vai narrar a infância desse rapaz e é outro também que eu tava ansiosa e eu não sei porque que eu deixei pra trás. Os próximos 3 livros são de uma série e são os 3 primeiros, né, que foram lançados. Eu acho que agora já tem outros, mas esses são os 3 primeiros, que são os livros da série William Shakespeare's Star Wars. Eles são livros que contam as histórias dos filmes 4, 5 e 6, né, esses 3 aqui, como se fossem uma peça narrada e escrita... Narrada não, como se fosse uma peça escrita por Shakespeare. Eu gostei bastante, eu já li esses 3, eles estavam na meta de 2015, mas eu já li. E aqui tem o que narra o episódio 4, né, que é o Uma Nova Esperança. Tem o episódio 5, O Império Contra-Ataca, e o episódio 6, O Retorno de Jedi. O próximo e último livro, que também é um sobrevivente lá da meta de 2015, é o Antologia da Literatura Fantástica. E ele é um compilado, né, de contos da literatura fantástica que foi organizado por 3 autores e colocados nessa edição linda da Kozak Naif, da falecida Kozak Naif. E eu já comecei a ler, na verdade eu decidi que eu vou ler pelo menos um conto por semana, porque tem muitos aqui. E eu tô principalmente muito ansiosa para ler esse que tá logo aqui na capa, que é a Mão do Macaco, que eles falam que é muito bom. Então, conforme eu for lendo, eu vou dizendo pra vocês o que eu vou achando dele. Os próximos livros são livros que eu coloquei esse ano na meta e que eu já li. O primeiro deles é O Extraordinário. Eu fiquei muito encantada com esse livro. Eu pretendo fazer resenha dele em breve e aí eu vou dizer melhor pra vocês o que eu achei dele. O próximo livro que tá na meta, que eu também já li, é o Ovelha, Memórias de um Pastor Gay. Esse livro é do Gustavo Magnani, que é o blogueiro do Literatura. E esse livro, muitas polêmicas com esse livro aqui. Não é um livro pra qualquer pessoa. Eu não fiz resenha dele ainda, porque ainda tô pensando como que eu posso fazer essa resenha. Porque realmente é um livro que gera comentários, sabe? Gera tretas, muitas tretas. Então eu tô pensando ainda, mas vai ter resenha dele também. E ele conta a história exatamente disso, desse pastor, né? Ele vai contando as memórias dele, como se isso aqui fosse um diário, contando como é viver nesse meio, assim, né? Religioso, sendo gay, sabendo que é gay e tendo que esconder isso. É um livro bem interessante, além de polêmico. O livro que tá na minha meta hoje ali também é o Lua de Larvas, da Sally Gardner. Esse livro é um livro lindo demais, muito, muito lindo. Ele conta a história desse menino que, junto com seu amigo, eles vivem num governo totalitário e eles acabam descobrindo certas conspirações do governo
e resolvem ir atrás disso, resolvem lutar contra isso pela liberdade das pessoas. E ai, é lindo. O final desse livro, então, ai, muito amor. O próximo livro dessa meta que eu também já li é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Na verdade, eu terminei esse livro aqui recentemente e eu estou absolutamente encantada com esse livro, porque eu não esperava que ele fosse bom do jeito que ele é. E eu acho que eu vou acabar fazendo resenha em vídeo dele, ao invés de fazer resenha escrita lá no blog. Então, aguardem. Mas ele conta a história dessa fazenda de animais que resolve se rebelar contra os humanos em geral, porque na verdade a prioridade deles é que todos sejam tratados iguais, né? Animais e seres humanos. Então eles se rebelam contra o dono da fazenda e criam uma fazenda só deles, com esse objetivo. Mas tem muito mais coisa por trás dessa história, mas eu gostei bastante. Muito tempo que eu não li um livro assim que é tão bom, sabe? Mas enfim, em breve falarei dele também. Os próximos livros são livros que eu coloquei esse ano na meta e que eu ainda não li e que eu pretendo conseguir ler todos. Oremos. O primeiro livro é o To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos, da Harper Lee, que conta a história desse advogado que resolveu defender um homem negro que foi acusado injustamente de ter estuprado uma mulher branca. É um livro que se passa num período de preconceito racial muito grande e onde os negros eram apenas eram todos, né, de classe muito baixa e eram só empregados, não existiam patrões e sofreu muitas humilhações. Então acho que essa história deve ter uma pegada bem um pouquinho pesada, então eu tenho que estar no clima para ler, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ler ainda esse ano. O próximo livro é o Fora da Lei Barulhentos. O nome desse livro é muito maior do que isso. Eu não vou falar ele todo, mas eu deixo escrito para vocês em algum lugar, porque é um nome realmente enorme. Mas ele é um compilado também de contos escrito por autores famosos, por exemplo, Neil Gaiman, Nick Hornby, Clement Freud e vários outros. Então é um outro livro que eu também estou bem ansiosa para ler, porque eu já ouvi falar muito bem dele e vamos ver o que eu vou achar dele no futuro. Outro livro na minha meta é o Clímax, do Chuck Palahniuk, o mesmo autor de O Clube da Luta. E esse livro aqui, ele conta a história da Penny. Ela é uma jovem recém-formada em Direito, que mora com a sua amiga, divide um apartamento com a sua amiga, e há muito tempo que ela não tem nada assim rolando na vida amorosa dela, até que um milionário super famoso e super conhecido por conquistar várias mulheres a convida para jantar. E não só um jantar, eles começam a se envolver e nesse envolvimento eu esqueci o nome dela sempre. A Penny acaba descobrindo prazeres carnais, né, prazeres orgásmicos que nem ela imaginava que ela poderia descobrir. Ainda seguindo essa linha erótica, o próximo livro é a História do Olho, que é uma narração de experiências do autor com a sua melhor amiga quando eles eram jovens e viviam às margens da censura adulta. Então ele relata experiências sexuais dele e dessa sua amiga nesse pequeno livrinho aqui. É bem curtinho mesmo. Então esse livro é muito bem falado e é considerado um dos clássicos da literatura erótica. Então eu gosto bastante de literatura erótica, mas eu sempre prefiro essas mais clássicas, então eu tô bem ansiosa para ler esse daqui. O próximo livro também é um clássico, mas não é erótico. É o 1984, do George Orwell, e ele conta a história desse rapaz que vive num mundo feito de opressão, onde as pessoas são absolutamente oprimidas, onde o governo é totalitário, e ele resolve se rebelar contra esse governo, principalmente quando ele começa a ter um envolvimento amoroso com uma das suas colegas de trabalho, uma coisa que era proibidinha, né, ali na situação. Então, como eu disse, é um clássico que eu também tenho um pouquinho assim de vergonha de não ter lido ainda, mas eu irei. Ainda seguindo essa linha dos clássicos, o próximo livro é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, que conta a história desse menino, essa criança que vive aventuras com seu amigo Tom dentro de uma balsa passeando pelo rio Mississippi. E o livro se passa todo assim, eles contando as coisas que eles vão passando, né, conversas e tal. E eu tô bem ansiosa para ler também, que é outra assim, vergonha literária de não ter lido ainda.
Os próximos 2 livros são do mesmo autor, é o Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. É um autor que eu confesso que eu nunca li, mas que eu sempre ouvi falar muito bem e eu tenho muita curiosidade para ler as coisas dele. Então, vamos ver, né? Esse aqui, ele fala sobre uma terra que é acometida por uma espécie de praga, onde todo mundo vai ficando cego e eles têm que viver em quarentena, né? Todas as pessoas que ficam cegas têm que viver em quarentena e vai contando como é que isso vai se desenrolando. E o Evangelho segundo Jesus Cristo conta a história de Jesus de uma maneira um pouco mais moderna e bastante crítica. Então, tô bem ansiosa para ler os 2 livros. O próximo livro, ele é um pouquinho mais descontraído e eu já ouvi falar muito bem desse livro, que é o Cadê Você, Bernadette? E conta a história dessa mãe que fica, de repente, um pouquinho saturada da vida que ela leva e ela resolve sumir e todo mundo fica ali naquela, né? Aonde foi parar Bernadette? E eu já ouvi falar que esse livro é muito engraçado, muito divertido, então eu adoro leituras assim divertidas, descontraídas, porque elas me ajudam a dispersar um pouco, né, e me divertir um pouquinho. Então é outro que eu tô bem ansiosa também. Tá acabando, gente. Esse é o último livro dessa minha meta e dessa vez é um terror, que é O Exorcista, que conta a história desse padre que vai na casa dessa menina tentar tirar o demônio do corpo dela. É a história clássica do filme que todo mundo conhece, então acho que eu não preciso falar muito. Eu tô querendo ler antes de outubro pra poder resenhar, né, fazer um especial assim, mês do terror, né, e poder resenhar pra vocês. Mas acho que de todos, assim, esse aqui com certeza é o que eu tô mais ansiosa, porque eu gosto muito de terror. Então vamos ver o que está por vir nesse livro aqui em breve. É isso aí, gente. Essa foi minha meta de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like no vídeo para ajudar na divulgação, de se inscrever nas redes sociais para acompanhar as novidades, se inscrever aqui no canal também e de ativar as notificações para você receber um aviso sempre que tiver vídeo novo. Diz para mim nos comentários se você já leu algum desses livros e se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.